Vamos lá, meus queridos. E Ari na área, como eu havia prometido, né? Na nossa live, nós avisamos que a gente ia postar algumas questões da CETAP, porque a CETAP está na bola da vez, tá? Então, para quem vai fazer prova de Castanhal, aproveita que serve como uma revisãozinha, tá? E para quem vai fazer prova do Bampará, é bom se espertar. Por quê? Não, eu já estava estudando para banco, tá? Mas a banca era outra, tá? Se você estava estudando para banco, fique sabendo que a SES Gran Rio trata de uma forma e a CETAP trata de outra. A CETAP é uma banca gramatiqueira, então em língua portuguesa a gente tem que virar uma chavezinha, tem que saber como a banca trabalha, tá? Ela é ótima, mas ela tem outra linha de raciocínio, não tem nada a ver com a SES Gran Rio. Tudo bem? Se você estava estudando para bancos e vai estudar para o Bampará, precisa estudar a língua portuguesa da CETAP. E a gente está aqui para ajudar. Vem, coloquei 10 questões aqui, vai, baixa. Aí embaixo tem um link para você baixar a apostila com essas 10 questões, para você ver se você acertaria. Existem questões da CETAP que são bem diretas mesmo. Isso é muito legal. Mas o básico sintático você tem que ter. Tudo bem? Então, esse material que a gente colocou aqui serve de revisão para você que vai fazer a prova de Castanhal, que vai fazer aí nos próximos dias, e para você que vai ainda se preparar antecipadamente para o Bampará, aproveita a dica, vira essa chave aí, começa a estudar o português de uma outra forma, porque é outro momento, e aí o Bampará vem aí. Vamos lá? Vamos trabalhar. Olha só, não se esquece de inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, porque aí toda vez que a gente postar alguma coisa, vai avisar para você. Uau, uau, uma campainhazinha para dizer, Yara postou, vai lá verificar o que é que tem de novidade. Baixa aí 10 questõezinhas rapidinho. Vamos lá. Olha, eu coloquei 2 questões de tonicidade ou acentuação gráfica, porque essa banca gosta. Mas se você estava estudando para banco, você não tinha esse tipo de questão lá na SES Gran Rio, né? Que é a banca que gosta de fazer para o quê? Para Caixa, para Banco do Brasil, para o BASA, né? Não é assim que ela trabalha, tá? Mas a CETAP trabalha. Se você vai fazer, por exemplo, Castanhal, aproveite essa dica. Ela gosta de tonicidade. Então, ela pode perguntar qual é a sílaba tônica. Então, eu coloquei 2 lightzinhas, mas para mostrar já a cara dela, tá? Vamos lá. Um problema que você pode ter é você não perceber também o comando, gente. Então, a CETAP é uma banca que normalmente faz de A a D, para ter poucas alternativas. Geralmente é curtinha assim, mas ela exige o seu conhecimento básico gramatical, tá? E comando, olha o que ela me disse bem ali. Falhou o destaque da sílaba tônica. Falhou. Então, se falhou, ela quer a errada. Então, todas as afirmações de tonicidade estão certas, menos uma. Tonicidade, gente, é a sílaba forte. Às vezes, pela regra de acentuação gráfica e por um processo de exclusão, você já pode saber qual é a sílaba mais forte, tá? Ou uma questão de pronúncia, né? Vamos ver lá, vamos ver um por um, tá? Lembrando que ele quer a falha, tudo bem? Então, ó, emprego, ele me disse que é essa, ó. Yara, é baseado na separação silábica, tá? Mas não é para você ler assim, ó. Empregou, senão você vai ler sempre a última forte. Empregou, não é empregou, é emprego. A sílaba mais forte é quando você for gritar, ela se estende no grito, tá? O que que eu quero? O emprego, ó. Não é empregou, é o emprego, tá? E aí, olha só, gente, se é um emprego, ela é uma paroxítona. E é essa sílaba forte, sim, ok? Paroxítona, tá? Ela não é... Gente, proparoxítona não seria, porque toda proparoxítona é acentuada. Oxítona não seria, por quê? Oxítonas terminadas em O são acentuadas. Por exemplo, cipó, né? Então tá, ela é uma paroxítona. Opa, surgimento, tá? Eu tenho aqui, ó. Surgimento, tá? Ela me disse que a sílaba tônica é G. Mentira. Por quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Você não está vendo acento aí, então essa já era mentirosa. O que eu acho, às vezes a pessoa nem entende o que ela tá colocando. Ela está dizendo que essa aqui é a sílaba tônica. E é mentira, tá? Em surgimento, eu quero saber qual é o surgimento.
O surgimento é mento. A sílaba tônica é essa aqui, ó. Ela é uma paroxítona terminada em ó. Não é uma proparoxítona, não. Então, a errada é essa, ó. A sílaba tônica não é gi, a sílaba tônica é men. Ela é uma paroxítona. Não é o surgimento. Sílaba tônica, ela se estende no grito, tá? Então, quando você diz, por exemplo, Gabriela, é o né? Quando você diz menino, é o ni, né? Quando é café, é o fé, sabe? Então, assim, quando você grita, tá? E aí, quando ela é proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Desabrochar. Sim, gente, olha o que você tem. Desabrochar. Deixa eu avisar para você. Proparoxítona não é, né? Por que ela não é paroxítona? Paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Repórter, cadáver, açúcar. Então, toda vez que você tiver uma palavra terminada em R sem acento, ela é oxítona. Toda vez que você tiver uma palavra terminada em R sem acento, ela é oxítona, tá? Então, ela é oxítona, é desabrochar. Não é desabrocha, é desabrochar. Tem o R, desabrochar. Tudo bem? E aí, gente, a D de doido, que é espinhosa. Olha o que você tem aqui, ó. Espinhosa, né? Espinhosa. Ó, proparoxítona não é, porque deveria ser acentuada, todas são, né? Não é espinhosa. Cadê a espinhosa? Ela é muito espinhosa, né? Espinhosa! É espinhosa, vem cá, né? É uma paroxítona. Yara, mas ela é aberta assim, ó, por que ela não tem acento? Porque paroxítonas terminadas em A não tem, tá? E assim, gente, o timbre O pode ser aberto ou fechado, pode ser O, espinhosa, né? Mas eu tenho, por exemplo, quando eu falo ele foi, fechado, né? O, ROI, aberto, então existem sons fechados e abertos. Por exemplo, a gente tem yakisoba, né? E tem gente que fala agora yakisoba, né? Eu não sei. Na minha região é maniçoba, não é maniçoba, é maniçoba. Não tem acento, mas o timbre é aberto, tá? Aqui é aberto também. Bom, todas as tonicidades estão certas, menos da letra B de bola. E aí, se você entendeu direito, ele estava dizendo que ela era proparoxítona. Mentira! Proparoxítonas são acentuadas. Ela é paroxítona. Tudo bem? Treina em tonicidade, ela gosta. Aí aqui, essa eu coloquei só porque ela ama paroxítonas terminadas em ditongo e vocês têm um problema de separação silábica com paroxítonas terminadas em ditongo. Então, eu estou colocando só para reforçar. Reconheçam as paroxítonas terminadas em ditongo. Eu sei. Vocês encasquetaram com as proparoxítonas eventuais que existem, tá? Que vocês já acham que não existe mais paroxítona. Então, na cabeça de vocês, toda paroxítona terminada em ditongo é uma proparoxítona. E aí, gente, se você vai fazer setup, você vai errar, porque não tem uma questão dela que seja de proparoxítona eventual. E olha o nome, proparoxítona eventual é eventual, ou seja, é uma segunda possibilidade, é uma segunda condição, né? É uma condição de pronúncia. Isso, quando cai isso, gente? Tribunais, taquigrafia, né? Cargo de taquigrafia, pessoal de letras, né? Ou bancas que usam isso de forma recorrente. Então, você tem que saber como a banca trabalha. Essa aqui não. E lembra, a regra primeira é paroxítona terminada em ditongo. Aí existe uma segunda regra que é assim. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Esse ditongo crescente, como ele vai crescendo, ele pode ser lido como um hiato. Então, eventualmente, a gente o lê como hiato. Então, se a gente o ler como hiato, eu vou separar e eu vou ter uma pronúncia proparoxítona. Eventualmente. Tudo bem? Se é eventualmente, seria uma segunda justificativa. Sacou? Ela não tem isso, gente. Então, foca no básico, porque essa banca é básica, tá? Então, assim, ó, exemplifica a regra. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Coloquei aqui só para reforçar. Ela ama paroxítona terminada em ditongo, tá? Tava fácil. Aqui tava fácil, mas eu coloquei para você reforçar, tá? Polêmica e filantrópicas são proparoxítonas, tá? A avó é oxítona, só tem uma paroxítona aqui, gente, tá? Que é a B de bola, tá?
eu não coloquei para você acertar ou errar essa questão. Eu coloquei para eu reforçar esse conhecimento para vocês, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, tudo bem? Se você tiver, por exemplo, a palavra história, tá? História, você vai fazer setup, tá? História, paroxítona terminada em ditongo. Se você tem a palavra polícia, paroxítona terminada em ditongo. Se você tem a palavra malícia, a palavra malícia é paroxítona terminada em ditongo, tá? Então vamos... elas são para paroxítonas eventuais. Você usa esse diacho dessa regra para outra banca, tá? Vê se você lembra a regra básica. Aí é engraçado, né? O cara não sabe nem andar, ele quer correr. Aí falei, então Marlene, essa banca é do andar, ela não é do correr. Então anda primeiro, tá? Aprende a andar aí, quer dizer, tá? Fica ligado, fica ligado. Porque não tem nenhuma questão dessa banca que ela tenha chamado essas palavras de proparoxítona. Então você trabalha aí com a regra geral, viu? Vê se não erra. Tá, saímos disso aí, entramos no que ela ama, né? Que é sintaxe. Essa banca é sintática, tá? Diferentemente da Sesgran Rio, quem estava estudando para bancos, estava estudando uma banca menos gramatiqueira, né? Era uma banca do olho. Você tem que ver se a concordância está certa, ver se, né? Aqui não, você tem que fazer análise sintática e ela descreve. Então, toma-te aí o básico da análise sintática, tá? Então, vamos lá. No parágrafo 2, pois aprendem-se na escola coisas, não se pode afirmar sobre o fragmento. Olha os comandos. Ela me diz, não se pode afirmar. Não. Vou voltar aqui, ó. Não se pode afirmar, tá? Eu coloquei na apostila um fragmento maior, mas essa banca nem é do fragmento maior. A gente resolve no próprio microfragmento que ela colocou, sério, tá? A não ser quando é de colocação, ou quando ela quer saber do quê, né? Porque ela adora quê. Aí você tem que voltar um pouco antes, porque todo o quê você tem que voltar um pouco antes. Tá, mas vamos lá. Aqui, gente, ela quer acrescentar vírgula, ela quer perguntar se o sujeito é coisa, ela quer perguntar se o sujeito é agente e ela quer perguntar se o ser é partícula passivadora. Eu não sei se você reparou, mas ela coloca alternativas em que uma delas anularia as outras. Não reparou? Não reparou? Porque é assim, ó. Se o sujeito for agente, então esse ser não pode ser partícula passivadora, ou é uma coisa ou é outra, gente. Porque é assim, ó. Se o sujeito é agente, é voz ativa. Então não tem partícula passivadora. Se esse ser é partícula passivadora, então o sujeito não é agente, é paciente ou passivo. Tá entendendo? Sempre ela coloca assim uma questão que anula a outra, meio que como que se deixasse para você duas para você analisar. Sabe? Porque se uma estiver certa, a outra está errada. Se uma estiver certa, a outra está errada. Se uma estiver certa, a outra está errada. Ela tem muito isso. Vamos analisar uma por uma? Vamos lá, vamos lá. Lembrando que ela quer o errado, então todas estão certas. Ela diz assim, é correto acrescentar 2 vírgulas no adjunto adverbial. Bem aqui ela diz assim, aprendem-se na escola. Na escola é o adjunto adverbial. Ela não é muito de colocar ou tirar vírgula. Ela é de, na pontuação, geralmente trabalhar a justificativa, tá? Na escola é um adjunto adverbial curto, ele está no meio, eu posso colocar 2 vírgulas ou eu posso tirar. Então, é correto eu acrescentar 2 vírgulas? Sim, ele está no meio, ó. Aprendem-se coisas na escola. É correto. Ele quer a errada, né? Então tá, vamos deixar. O sujeito da oração é coisas. Peraí, ó. Eu tenho verbo mais partícula ser. Esse verbo está no plural, ó. Aprendem-se coisas. O que eu posso dizer? Coisas são aprendidas. Gente, já matamos aqui. Nessa resolução, eu estou mostrando para vocês que isso é voz passiva. Então, esse ser é pronome apassivador. Coisas, se coisas é o sujeito, agora eu tenho que ver. Coisas estão ou não estão recebendo a ação de ser aprendida? Sim ou não? Né? Ó. Pois aprendem-se coisas, coisas são aprendidas. Coisas é o sujeito? É. E é o sujeito passivo. Passivo está recebendo a ação, né? Então, gente, ó, o sujeito é agente? Não. O sujeito que a gente encontrou antes, ele é um sujeito paciente.
Ele é um sujeito passivo. Ele está recebendo a ação. Então, a alternativa incorreta é a letra, que letra era essa? C de casa, tá? Ó, aprendem-se coisas. Coisas são aprendidas. Aprendem-se coisas, coisas são aprendidas. Não é a gente, não. Tá? E aí, gente, a letra D diz que é uma partícula passivadora. Ó. Quem aprende, aprende alguma coisa. É verbo transitivo direto. Ó. Verbo transitivo direto mais partícula C passa para a voz passiva. Na voz passiva, a gente não tem objeto direto. O objeto direto da ativa vira sujeito na passiva. Então, isso aqui já foi objeto direto. Nessa frase, é o sujeito passivo ou paciente. Esse C é pronome ou partícula, né? Apassivador, pronome apassivador ou partícula apassivadora, né? E sempre dá para transformar, gente, ó. Pois aprendem-se coisas, coisas são aprendidas. O legal, né, é que ela pegou um fragmento só e ela colocou assim, ela já avisou quem era o sujeito. Se aquele termo é o sujeito e ela já avisou, então você tinha que ver se ele estava praticando ou recebendo a ação. Então, bem legal, né? Ela vai dando dicas. Tem ali sempre duas coisas que se anulam, tá? E aí, o que eu acho que era de cara, ó. Ou você tinha agente, né? Sujeito, agente, ou você tem voz passiva. Porque se a voz é passiva, o sujeito é passivo. Se a voz é ativa, o sujeito é... Então, esses dois de cara se anulavam. O que está errado é dizer que o sujeito é agente. O sujeito é passivo, ou seja, o sujeito é paciente. E aí todas as outras afirmações estão certas, tudo bem? Não esqueçam, tá, de enxergar o que ela quer. Porque se você não leu direito, aí você achava que era certo, é correto colocar do artigo. É correto mesmo, vou marcar a letra A. Mas ela queria um não. Esse destaque sou eu que estou dando. Se você olhar, não tem destaque nenhum. E a imagem que ela usa da prova dela é horrível, tá, gente? Então, comece a se acostumar com uma construção bem ruinzinha. Opa, essa é bem legal, gente. E eu acho que ela dá uma destruída, tá? Isso aqui mistura análise sintática com regência. Qual é a única coisa que eu queria que você lembrasse daqui? Você podia não saber de nada. Mas de nada, 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 nada. Eu só queria que você lembrasse da preposição que esse verbo exige. E você teve essa aula, tenho certeza. Para qualquer concurso você teve essa aula, tá? E aí, se você sabe disso, você matava a questão. É isso que você tem que entender. Essa banca, ela é gramatiqueira, ela é micro, ela fica perguntando um monte de micro coisa, tá? Eu nem sei tudo bem, mas o conhecimento básico você tem que ter. Então, o que você tem que entender? Você vai fazer uma prova para a CETAP, você tem que ir com conhecimento básico. Ir para a questão que você resolve com esse conhecimento básico. Ali era reconhecer o sujeito. Reconheceu? Pô, aquilo ali era a voz passiva. Então, o sujeito não é agente, o sujeito é passivo. Aqui é regência, é o verbo chegar. Você sabe qual é a preposição que ele exige? Ah, Yara, eu chego em... Bah! Não, você teve essa aula. Quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Quem chega, chega a, né? Chegar em... Bah! Ah, eu fui em... Bah! Você não vai em, você não chega em. Você vai a. Você chega a. Esse era o conhecimento. Se você tinha esse conhecimento, resolveu essa questão, né? Já fez? Então vamos lá. Já dei a dica, ó. Olha o que ele me disse. É inadequado afirmar. Significa que todas as afirmações estão certas. Ele quer o erro. E eu só queria que você tivesse esse conhecimento. Chegar em, tá errado. Só queria isso, tá? Então vamos lá, tá? Ele diz assim, ó. Inadequado. O verbo chegar é intransitivo. Ah, Yara, tá errado. Tu sabes qual é a classificação desse verbo? Tu não sabe, deixava só aí. Sério, só tinha que saber uma coisa, que quem chega, chega a. Era só isso, tá? E eu vou te avisar, chegar é intransitivo. Quem chega, chega. O que é o verbo intransitivo? É o verbo que ou não exige nada, ou ele exige um adjunto adverbial. É isso. Ou ele não exige nada, ou ele exige um adjunto adverbial. Cheguei à minha casa. Lugar, tá? Então, assim, ó, o que é o verbo intransitivo? É o verbo que não exige nada ou ele exige um adjunto adverbial, tá?
E aqui, ó, quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Esse verbo, ele é sempre intransitivo, tá, gente? Cheguei. Aonde? Ah, maturidade. Então tá, tudo bem? Yara, mas eu não sabia, então pula. Você vai marcar só aquela que você sabe que você estudou. O básico que você estudou servia, tá? Então vamos. O acento grave assinala a fusão de a, preposição, e a, artigo. Sim, né? Não é o básico? E aí você tinha que lembrar, ó. Quem chega, chega a, ele exige essa preposição, não é em, e o a, artigo. Perfeito, ó. E aí, se você concordou com isso, você já sabia qual era a errada, né? Então vamos lá. A preposição a poderia ser substituída por em. Olha só o que ele está me dizendo, que eu posso dizer chegar em. Era só isso que você tinha que saber. Era só isso. Você vai fazer setup, você não precisa saber todas as alternativas, mas tem aquela alternativa padrão conhecimento que você tem que ter. Primeira coisa que você estuda em regência, primeira coisa, tá? É sobre o verbo chegar e o verbo ir. Primeira coisa. A gente estuda o quê? Verbos com problemas, né? Que a gente usa no dia a dia. Então, o que a gente aprende? Primeira aula de regência, que é assim, ó. Chegar em está fora do padrão culto. Ir em está fora do padrão culto. Aí ela quer enfiar um em aqui, tu queres aceitar? Pá, pá, pá. Acorda, acorda, que já tivesse aula. Se não tivesse, eu vou colocar. Tá? Então, bora lá. Gente, chegar em nunca. Chegar em nunca. Chegar em nunca. Chegar em nunca. Yara, mas eu falo assim. Eu também, porque eu não quero ser excluída da sociedade. Inclusive, eu vi um comentário, vou fazer esse à parte aqui. De alguém que colocou aí embaixo assim, essa professora, ela fala, gente, eu falo, gente, eu não quero ser excluída da sociedade, eu uso linguagem coloquial, mas não interessa como eu falo, interessa a dica que eu dou para você passar no concurso. Você quer o quê? Que eu fique falando aqui, né? Amar-te-ei eternamente, ou que eu diga, vem logo aprender isso aqui que tu vai garantir a tua aprovação. Tu queres que eu fale de física, tu não vai nem entender o que eu estou falando, ou tu queres que eu fale na tua linguagem do dia a dia e tu entendas a regra, o que interessa é a regra, viu? Então vou logo avisando. Então eu digo de vez em quando que eu cheguei em para as pessoas o quê? Não me excluírem do Facebook, do Instagram, as pessoas ainda me mandarem mensagens pelo WhatsApp. Gente, se eu só usasse a norma culta, eu não tinha um amigo. Eu tenho muitos, tá certo? Tá tudo certo. Então vamos lá, não corrijo ninguém. Só se você me pagar. Aí eu corrijo, tudo certo? Então, olha só, gente. Existe linguagem. E a regência, ela é aquela que mais afeta a linguagem. Por quê? Como a gente tira um pedacinho, uma preposição, um negócio, uma besteirinha assim, que arrasa, então a gente acaba tendo uma construção de linguagem coloquial e uma construção de norma culta. Então, no dia a dia, como é que a gente fala? Ah, eu cheguei em casa. E tá tudo certo. Na prova vai estar errado, tá? Eu cheguei... casa. A casa sem classe, né? E aí, olha só. Yara, eu fui no shopping. E todo mundo entendeu, né? Mas na hora da prova, eu fui ao shopping, né? Se humilhando os outros, tá? Então, se você vai fazer prova, assume esse lado, né? Eu sei que a sua mãe vai achar que você tá estranho. Mãe, eu cheguei à minha casa. Eu fui ao shopping, né? Eu sei, mas depois eu volto pro normal e tá tudo certo. Tudo bem? Existem níveis de linguagem e na regência esse nível de linguagem é mais evidente. A gente usa uma linguagem muito coloquial trocando as preposições. A norma culta pede outra. Então, o que que eu faço? Eu faço assim, ó, o modo como eu falo tá errado. E eu entendi isso. Cheguei em e tô arrasando. Mas na prova eu cheguei a. Eu fui em e todo mundo me dá desconto. Na prova eu fui a e tá tudo certo. Tudo bem? Níveis de linguagem e comunicação. Mas, gente, chegar em tá errado, chegar em tá errado, chegar em tá errado, chegar em tá errado, chegar em tá errado. Tudo bem? Era aqui que você tinha que lembrar desse conhecimento. Você aprendeu isso. Chegar em nunca. Chegar em nunca. Chegar em nunca. Chegar na maturidade. Teu lololô. Nunca. Teu fiofó. Nunca. Ok? Tudo bem? Era só esse conhecimento que você tinha que ter. Sabendo disso, acertava a questão. Mas vocês querem resolver tudo, que de acha isso. E a maturidade é adjunta adverbial? Sim! Isso aqui resolvia a letra A. Resolvia. Por quê? O que é o verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que ou não exige nada ou exige
Adjunto adverbial. Ela estava te dando a resposta. Maturidade é o lugar aonde chegamos, né? Quando a gente não morre, a gente chega à maturidade. E aí, ó, é um adjunto adverbial de lugar. Quem chega, chega a. Quem chega, chega a algum lugar. Você quer chegar ao quê? A posse, não é isso? Então tá. Mas sacou? Todas as informações aqui estão corretas, menos a letra C de casa. E era para mim a única que você tinha que lembrar. Você tinha que lembrar que chegar nunca aceita em. Chegar nunca aceita em. Chegar nunca aceita em. Você podia não saber nenhuma, mas essa você tinha que saber. É assim que você faz prova de setup. Não precisa nem saber tudo, porque ela é muito detalhista. Mas o basicão vai ser uma das alternativas. E aí passa, tá tudo certo. Mais uma aqui, ó. Gente, ela ama aposto. Ama. Ai, era só bom em aposto. Mas você só sabe de aposto explicativo? Ih, nem te falo. Eu tenho questão dela em que ela fala do aposto explicativo, do aposto enumerativo, do aposto distributivo, do aposto resumitivo, ou resumidor, né? Do aposto especificativo ou denominativo. Então, uma dica, tá? Vai fazer prova dela? Dá uma exercitadazinha em tipos de aposto, porque pode ajudar, tá? Então, vamos lá. Olha só. Nesse caso, estou aqui para fazer aquilo que alguns críticos acham imperdoável. 2 pontos. Elogiar. Gente, elogiar, tal não tá explicando aquilo que alguns críticos acham imperdoável. Mas o quê? Explica pra mim. E, gente, o explicativo vem com pontuação. Então, esse pelo menos você sabe, né? É um aposto explicativo. Elogiar está explicando o que é aquilo que alguns críticos acham imperdoável. Elogiar, tá? Se houvesse... existem várias coisas que os críticos acham imperdoáveis. Elogiar, se tivesse 1, 2, 3, 4, aí seria enumerativo, né? Especificativo, ó. Vou dar um exemplo do especificativo, que é o denominativo também. Se eu disser para você, a professora Genoveva chegou. A professora Genoveva chegou. Não tem pontuação, especificativo não tem pontuação. Genoveva está especificando quem é a professora. O especificativo também é conhecido como denominativo. Ele denomina, ele dá o nome. E ele não é pontuado, tá? Fica aí o recado para vocês. Ele não é pontuado. Agora, o que é o resumidor ou o resumitivo? Se eu disser para você, por exemplo, as carteiras, o armário, a mesa, eu estou enumerando um monte de coisa. Aí, se eu disser, tudo queimou. Esse tudo, ele não está isolado por vírgula. Ele está resumindo tudo que foi dito antes, né? Ele isola o que ele resumiu. É sempre um pronome indefinido. Aí ele é o resumidor, tá bom? Dá uma treinadinha porque ela gosta, tá? Então, não é mais no explicativo que cai, não. Mas no âmbito da pontuação, pode ser ele, tá? Tudo bem? Bom, e para quem quer treinar até a morte, o infinito e além, garantir efetivamente a aprovação, porque ela é uma banca técnica, né? A gente tem o Quebrando a Banca Setup com 300 questões em língua portuguesa. Esse Quebrando a Banca, gente, a gente tem o Quebrando a Banca novo, com 150 questões bem recentes, e a gente tem os 150 do Quebrando a Banca anterior. Qual é o problema? Ela não mudou a linha, gente, então não tem lógica eu colocar só 150 para você, se você pode ter 300 questões. Não tem lógica. Você aprende muito mais gramática. A mesma linha de raciocínio dela de questões anteriores é a mesma de questões recentes. Então, em vez de substituir o Quebrando a Banca antigo pelo Quebrando a Banca novo, eu uni. E aí, em vez de você ter um Quebrando a Banca de 150 questões por R$50, você tem 2, tá? Com 300 questões, há um bônus de 30 questões de nível fundamental. E eu vou avisar uma coisa. O nível fundamental dela tem aspectos gramaticais que também servem para nível médio superior. Não tem jeito, gente. Ela pede pronome relativo no nível fundamental, médio superior. É sério. Sério, muito sério. Ela pede alguns aspectos de substantivo nível fundamental, médio superior. Então, tem alguns aspectos dela que caem lá no fundamental, mas que são recuperados no médio superior. Então, acaba sendo um bônusinho a esses 30 aí, tá? São 300 questões, tudo bem? E aí a gente tem lá ortografia, acentuação, uso dos porquês, semântica, flexão,
classe de palavras, período simples, período composto. Período simples é sintaxe. Sintaxe, no nosso Quebrando a Banca novo, né, a gente tem mais questões. Então, assim, não é uma lista de 10, é de 20. Ainda tem o anterior. E no anterior a gente tem questão punk. Sabe aquela questão assim, pegadinha? Que não é pegadinha, é conhecimento específico. Eu, se fosse você, investia. Por quê? Porque é uma banca gramatiqueira, gente, mas ela é repetitiva, tá? Dá para trabalhar por exclusão, você só tem que entender qual é a linha da banca, tudo bem? Regência nominal, verbal, colocação ela ama. E ela mistura colocação com morfologia, porque ela quer a justificativa. Ela quer saber o que está gerando a próclise. E ela quer saber se você sabe o que é próclise, ênclise ou mesóclise, tá? Ela quer o nome da coisa. Ela não quer saber se aquilo está certo ou errado. Ela quer saber se você sabe se aquilo é próclise, se aquilo é ênclise, se aquilo é mesóclise. Então tem que estudar, tudo bem? Está R$ 75,00, tá? Por 4 meses, tá? Excelente. No momento que você adquire, não vai chegar nenhum link para você. Você adquire e você vai se cadastrar no meu site, né? Você vai comprar lá. A partir do momento que você compra, já fica liberada. Você só entra na área do aluno, já está lá a apostila liberada, já estão os vídeos e você pode se deliciar. Tudo bem? Ok? É excelente, tá? Na verdade, ele tem 300 questões, então ele tem um valor um pouquinho maior. Eu achei melhor a gente garantir as 300 do que você ficar só com 150 e não aprender tanto quanto as questões todas. Aproveita! Não sei até quanto tempo vai estar esse preço, não. E aí, gente, Yara, mas eu estudei português para outras provas de banco, eu já tenho todo o conhecimento garantido. Não, o estudo para SES Gran Rio é diferenciado do estudo para CETAP. Como eu disse, você tem que virar uma chavezinha, tá? Se você quer estudar gramática, valendo, tá? A gente tem um português descomplicado, são as aulas já gravadas, tá? Está R$ 150,00 esse curso, tá? E esse curso aqui, como ele é mais longo, ele tem 110 videoaulas, tá? Ele tem 180 dias de acesso, 6 meses. Dá para você fazer a prova do Bampará, porque o Bampará ainda não saiu o edital. Comprando isso aqui, com certeza dá para você estudar bem até a saída do edital e até a prova, porque eu creio que em menos tempo aí já vai ter a prova todinho, tá? E aí, ó, somando os 150 daqui com os 75 do Quebrando a Banca, eu não sou muito boa de matemática não, mas eu acho que daria mais de 200, não daria? Então aproveita que aqui, ó, você tem uma promoção. R$ 180,00 é 110 videoaulas. Eu vou avisar uma coisa. Essas aulas aqui são aulas gravadas e é matéria. Então tem a aula de acentuação gráfica e tem os exercícios de acentuação gráfica. Tem a aula de concordância, tem os exercícios de concordância. Então não é uma coisa em que você vai ter só teoria, você vai ter teoria, exercício. E depois você pode vir exercitar no Quebrando a Banca, porque você exercitou lá, aprendeu, agora eu vou fazer a lista. Eu acho que você podia fazer assim, ó. Lista 1 de acentuação gráfica, vai para a aula de acentuação gráfica, faz os exercícios, volta para cá. Ah, agora eu vou fazer essa lista, já entendi. Eu acho que é bem bacana, tá? Aproveita, ó. E o Quebrando a Banca, comprando só ele, são 4 meses de disponibilidade para você. Se você comprar os dois ficam disponíveis por 6 meses. Dá para estudar bacana, né? Eu, se fosse você, aproveitava. Aproveita! Tem sentimenteira, tá? Faz uma dietinha aí. Um dia que tu não pede alguma coisa no iFood, tu já compras isso aqui. Pronto, falei. E vamos continuar aqui, a sexta. Essa sexta questão é sobre o uso de vírgulas, tá? Como é comum, essa banca ama pontuação, ama. Mas a pontuação dela normalmente é sintática. Como assim sintática, Yara? Normalmente ela quer perguntar assim, a vírgula isola o aposto, a vírgula isola o vocativo, a vírgula isola, sabe? Ela quer saber o que é a vírgula isola a oração, a vírgula isola. Então, em todos os níveis, tá? É aqui que ela é igual para todos os níveis, tá? A pontuação dela, ó, você pode pegar a pontuação do nível fundamental, nível médio superior, é igual, porque ela é sintática. Então, onde ela é igual para todos os níveis? Na análise sintática, tá? E análise do período e pontuação, porque esses três estão interligados. Então, eu sinto muito, mesmo que você vá fazer assim, para castanhar o fundamental, por exemplo, ela vai cobrar isso aqui, tá? A Bampará não deve ter fundamental, né? Mas o que eu estou dizendo é que você pode fazer a prova de fundamental na parte de pontuação, porque pode ter certeza que vale para todos. Então vamos lá. Tratado tema oscilou entre a alegoria, o paternalismo e o descaso. Ah, essa foi fácil, né? Para você ver que nem tudo é difícil na prova dela. Muito pelo contrário, tem muita coisa fácil. E aí eu tenho, ó, oscilou entre o quê? A alegria, 1. O paternalismo, 2.
o E liga iguais, o E liga iguais, o E liga iguais. E o descaso 3. Eu tenho uma enumeração, tá? Toda vez que eu tenho uma enumeração, gente, para quem não sabe, toda vez que eu tenho uma enumeração, eu tenho uma coordenação, tá? Toda vez que eu tenho uma enumeração, eu tenho uma coordenação. É entre iguais, tá? É entre iguais. Aí, se forem verbos, é uma coordenação de orações. Se não são verbos, é uma coordenação de termos. Inclusive, enxergar verbo é importante, que eu vejo gente marcando. A oração não tem nem verbo, sabe? Então, enxerga. Separando o aposto, não é um aposto, tá? É uma enumeração. Separando orações, não, mas não tem verbo, não é orações, tá? É coordenação? É coordenação. Mas não são orações. É a alegoria, substantivo. O paternalismo, substantivo. O descaso, substantivo. São termos coordenados em enumeração, tá? Podiam ser orações, podiam se fosse verbo, tá? Então, C de casa estava bem facinho, né? Termos coordenados em enumeração. Opa, a falha no emprego da regência verbal. Ela ama regência, tá? Mas ela gosta da regência baseado no decoreba. Ainda há pouco a gente falou do chegar. Então, a dica é, você tem que lembrar dos verbos problemáticos. E ver assim, tem algum verbo problemático aí? Para eu lembrar da regra? Tem que lembrar dos verbos problemáticos. Por exemplo, chegar. Ah, será que tem chegar aí? Quem chega, chega a. Ir. Quem vai, vai a. Implicar em tá errado, implicar em tá errado, implicar em tá errado, né? Vamos lembrar de outro. Assistir, no sentido de ver, assistir ao filme, tá? Aspirar, no sentido de almejar, aspirar a alguma coisa. Visar, no sentido de almejar, visar a alguma coisa. Lembrar e esquecer são problemáticos. Lembrar e esquecer só tem a preposição de se tiverem pronome. Lembrei algo ou lembrei-me de algo. Opa, tem algum desses verbos aí? Preferir é um verbo. Na verdade, gente, verbo problema aqui, eu tô vendo o verbo esquecer e o verbo preferir. Só. O resto são verbos normais, tá? Preferir é assim. Se eu tiver dois complementos, prefere-se uma coisa a outra, prefere-se uma coisa a. Não posso preferir mais, nem preferir menos. E não posso preferir mais uma coisa do que outra. Eu não posso do que. Mas posso preferir só uma coisa, posso preferir uma coisa a outra, tá? Então, sinceramente, vamos lá. Ó. Raramente dizem bobagens. Quem diz alguma coisa. Não tem problema de regência, porque regência é a gente verificar se a preposição está certa ou não, se o verbo foi usado adequado quanto ao uso da preposição. Quem diz algo, não há problema, vou apagar. Aqui, ó. Eles facilitam, mastigam ideias. Gente, quem facilita algo. Quem exemplifica algo. Quem mastiga algo. Não pede preposição. Já eliminei. Então, vou deixar esses dois para a gente analisar, tá? Gente, quem prefere uma coisa a outra. Eu prefiro não seguir regras. Ok. Se tivesse prefiro mais, estaria errado. Prefiro mais uma coisa do que outra, estaria errado. Mas não tá errado, gente. Então, tem alguma coisa errada com a letra A, tá? E aí eu vou, é isso que tem na questão da regência para acertar. Você tem que antecipadamente saber as particularidades dos verbos. E já vai logo naquele verbo problemático, já é direto, ó. Por exemplo, esquecer e lembrar, ó. Esquecer e lembrar, eles dependem de pronomes, gente. Então, é assim, ó. Se esquecer e lembrar vierem sem pronome, tá? Eles têm que ficar sem a preposição de. Sem pronome, sem a preposição de, tá? Agora, se eles vierem com pronome, ó. Se eles vierem com pronome, eles têm que vir com a preposição de, tá? Quais são esses pronomes? Quando ele é pronominal, ele vem com me, te, se, nos, vos. Então, é assim, ó. Eu esqueci algo ou eu me esqueci de algo. Ele esqueceu algo ou ele se esqueceu de algo. Você tá entendendo? Então, vamos lá. Nunca vou esquecer do meu trauma. Gente, eu estou vendo
que esquecer está sem pronome. Então, ele tem que ficar sem preposição. Então, nunca vou esquecer o meu trauma. Para eu colocar esse do, tinha que colocar nunca vou me esquecer do meu trauma. Aí teria lógica, tá? Então, é gramática pura. Esquecer e lembrar só podem ter a preposição de. Esquecer e lembrar só podem ter a preposição de se tiverem pronome. Sem pronome, sem preposição. Então, está errado, tá? Ele está sem pronome, então ele tem que ficar sem preposição, tá? Sem pronome, sem preposição. Nunca vou esquecer o meu trauma. Aqui ele diz assim, a substituição do termo regido por uma palavra feminina exigiria o acento grave. O termo regido é o termo exigido, tá? Significa que é o complemento. É o complemento. Gente, para ele ter acento grave, tem que ter exigência de preposição, né? Então é assim, ó. Esse é o termo regido, ó, que é o complemento, ó. Esse é o termo regido, que é o complemento. Esse é o termo regido, que é o complemento. Esse é o termo regido, que é o complemento. Todos os termos regidos, eles estão no masculino. Eu posso trocar todos por uma palavra feminina, tá? Mas só vai ter crase aquele que houver exigência de preposição a. Só tem um aí exigindo a, você já reparou? E tá escrito aí. Então, assim, ele quer saber se eu trocar por feminino, se vai ter crase. Eu vou trocar, tá? Descobriram um talento. Por exemplo, em vez de um talento, eu vou dizer, descobriram a capacidade dela. Ó, a capacidade, ó. Isso aqui é o termo complementar. Ele não vai ter crase, por quê? Quem descobre alguma coisa, a capacidade é objeto direto. Não tem crase, ó. Preparando o material, é preparando a apostila. Sem crase. Por que sem crase? Porque quem prepara, prepara algo. É verbo transitivo direto, objeto direto. Agora, assistir ao episódio. Não sei se você lembra, mas quando dá ao no masculino, dá crase no feminino. Eu vou assistir a novela. Nesse caso, eu teria que ter crase, porque é verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a. É aqui, ó, o verbo assistir, ele exige preposição. Lançando o curso de inglês. Lançando, por exemplo, a aula de português. Eu vou lançar a aula. E aí, é verbo transitivo direto, exige objeto direto. Então, o único complemento que exigiria preposição aqui está na letra C de casa, tá, gente? E na letra C de casa eu tenho assistir, verbo que exige preposição. Então, ó, a alternativa é a letra C de casa, ó. Eu tenho assistir ao episódio. Se eu trocar por feminino, vai ficar assistir, por exemplo, a novela, né? Quem assiste no sentido de ver, ó. Quem assiste no sentido de ver, aí é verbo transitivo indireto, ó, assiste a. Aqui é objeto indireto, palavra feminina, ó, a mais a, crase obrigatória. Ela ama o verbo assistir, tá? Então, uma dica para você, aprenda o verbo assistir, aprenda o seguinte, o verbo assistir tem 4 sentidos, tá? 4. Ver, dar assistência, caber ou pertencer e morar. E ela gosta dos 4. E tem 3 regências, tá? Ele pode ser transitivo indireto, no sentido de ver e no sentido de caber. Ele pode ser transitivo direto, no sentido de dar assistência. E ele pode ser intransitivo, no sentido de morar. E essas afirmações ela já fez. No Quebrando a Banca, a gente fala, inclusive, dessas regências. E a gente dá exemplos, né? E questões que ela já cobrou isso, tá? Em que ela já cobrou. Essa aqui é uma enjoadinha, né? Ela mistura vários assuntos, tá? Mas vamos lá. É uma que foi da SEMAS, né? De 2022, é uma questão bem legal. A dica que a gente dá para você nessa questão é você ler na ordem direta.
Essa frase, na verdade, é uma frase interrogativa. Ela está dentro de um poema, sabe? Mas você pode construí-la na ordem direta, vai facilitar tudo. Tá. Primeiro, vamos ver o comando. Ele diz que é correto. Então, sabe o que significa? Todas as afirmações estão erradas. Todas. Só uma está certa. Eu não sei por que vocês meteram na cabeça que onde tem que, o que é sempre sujeito. Se o que for pronome relativo, ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, um monte de coisa, tá? Tem coisas aí, tá? Que, como se fosse assim, uma coisa ajudasse a outra. Mas vamos lá. Vou trabalhar na ordem. Vou mostrar o poema e depois eu construo na ordem direta, tá? O poema é esse, é um trechinho. Ele diz assim, ó. Que precisa a natureza para manter sua beleza e amainar sua dor? Ó, é uma pergunta, mas essa frase primeira funciona completa como uma pergunta, tá? Porque do para em diante é a finalidade, né? Que precisa a natureza para manter sua beleza e amainar sua dor? O ecológico responde mais amor, amor, amor. Mas dá pra gente trabalhar só a primeira frase como uma pergunta na ordem direta, tá? Vamos lá? Vamos ver o que é correto? Vou ver uma por uma, tá? Que precisa a natureza? Eu posso colocar na ordem direta, tá? Porque ele já está perguntando aqui o sujeito da oração, tipo de verbo. Ele está dizendo que o verbo precisar é intransitivo. Você sabe o que é o intransitivo, né? Intransitivo, ou ele não precisa de complemento, ou ele pede um complemento adverbial. Você conhece o verbo precisar? Vai, diz para mim, como é o verbo precisar? Quem precisa, precisa... Não estou ouvindo. Vai, completa para mim. Você conhece, é um verbo normal, um verbo do dia a dia. Eu preciso... Eu chego aqui e digo assim, eu preciso. Tem sentido completo? Sinceramente? Eu preciso. Yara, de quê? Pois a gente é fofoqueira, a gente quer saber de quê. Isso está incompleto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Só de você analisar o verbo precisar, você já tinha a resposta. Já tinha, gente. Porque esse verbo, ele exige preposição de. Se a preposição de não está aparecendo, é um problema de regência. Respondemos a questão. Aí tá, mas vamos lá. O verbo precisar é intransitivo? Não, gente. O verbo precisar é o verbo normal. O verbo precisar é verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição de, que eu não estou vendo aí, então que deve estar errado, tá? E vamos lá. Vou perguntar para o verbo, tá? Que precisa a natureza? Peraí, quem é que precisa aí? É a natureza, gente, ó. A natureza é o sujeito, gente. Bora ler na ordem direta? Bora. Ó, era a hora agora. A natureza precisa que... Vou colocar a perguntinha, vou colocar o que com o acento que eu coloquei no final, tá? E aí, o que tá faltando? Vai, diz pra mim. A natureza precisa o quê? De quê? Tá faltando isso, né? Quem precisa dela já sacou. Já sacou. Ordem direta salva vidas, principalmente na regência, tá? Na ordem direta você consegue ver quem é o sujeito, você consegue ver se o verbo está exigindo determinada preposição, quem é o complemento do verbo. Olha só, o sujeito é natureza, não é desinencial, não é uma desinência, tá? O verbo é verbo transitivo indireto, ele exige uma preposição que não está aparecendo. Quem está funcionando como objeto indireto é o quê? Claro que ele está sem a preposição, né? O que dificulta a sua análise. Mas se você lesse na ordem direta, facilitaria, né? Então tá, ó. Só de você classificar esse verbo, você já tinha a resposta. Se esse verbo exige a preposição de e ela não está aparecendo, é um erro de regência. É isso, tá? Há uma falha de regência verbal? Sim! Por quê? Porque o verbo exige preposição, ela não está aparecendo. Esqueci de colocar a seta, mas é esse aqui. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, é esse. Vou pôr a seta depois, mas é esse aqui, ó. Há uma falha de regência, assim, ó. Deveria ser isso, ó. De que precisa a natureza. De que precisa a natureza? Aí seria isso, ó. A natureza, precisa, verbo transitivo indireto. De que, objeto indireto, tá? Né?
Você precisa de quê? Né? Então, olha só. A natureza precisa de quê? Quem precisa de alguma coisa. Tinha que ter a preposição antes desse pronome interrogativo. Tinha que ter. Então, há uma falha. Faltou a preposição de exigida pelo verbo, que é um verbo normal, o verbo que você usa todo dia, que você precisa de alguma coisa todo dia. Certo? É aqui que está a afirmação correta, tá? Vamos ver aqui. O predicado é nominal. Gente, predicado nominal é só com verbo de ligação. Esse verbo não é de ligação. Esse verbo é verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição de. A base dessa resposta era você perceber que ele exige preposição. E o que é o sujeito da oração? Não, porque ele teria que ter uma preposição ali e o sujeito é natureza, tá? O que não é o sujeito, já que eu já tenho o sujeito. Quem precisa é a natureza. A natureza precisa de quê? A natureza precisa de quê? A natureza precisa de quê para manter-se viva, tá? E aí, a alternativa aqui, ó, a correta é a letra C de casa, há uma falha na regência verbal. Mas aí eu vou reforçar uma coisa, ó. Se você já soubesse na letra A que o verbo precisa de preposição, se um verbo precisa de preposição e a preposição não aparece, é um erro de regência. Se um verbo precisa de preposição e a preposição não aparece, é um erro de regência. Precisar não é intransitivo, é verbo transitivo indireto, exige a preposição de. Se a preposição de não aparece, então há uma falha de regência. O sujeito da oração não é desinencial, o sujeito da oração é a natureza. É um sujeito simples. O predicado da oração é nominal? Não, só se fosse de ligação, né? O verbo de ligação. O que é sujeito da oração? Não, o que é objeto indireto. Ele precisaria vir com preposição para ficar isso claro, né? Então, assim, ó, é de que precisa a natureza. Na ordem direta, a natureza precisa de quê? Ai, Yara, não chora, não chora, não chora. Faz. O que eu te disse? Você precisava fazer tudo isso? Não. Se você entendesse uma coisa, a primeira questão falava sobre o verbo precisar. O verbo precisar não é verbo problemático, é verbo de uso diário. Quando você diz, Yara, eu preciso das questões da CETAP, eu também acho, tá? Eu preciso de. Todo verbo que exige uma preposição não aparece, é falha de regência. Matava a questão B aí. Tem que aprender a matar a questão, você precisa analisar tudo. Vocês chegam no quê, vocês se banando todinho, né? Não precisava chegar ao quê, já resolvia bem ali. Aprende. Ok. E a gente tem essa última questão aqui, em que a gente vai mostrar mais uma coisinha que a banca gosta. Ela diz assim, o excerto desabona a norma culta. A pessoa fica doida, meu Deus, eu não sei o que é excerto, eu não sei o que é desabona, a pessoa quer morrer bem aqui. Te acalma, tá? Porque se você vai fazer a prova dessa banca, você tem que entender uma coisa. Ela adora usar o termo excerto. E você precisa saber que excerto é trecho. Excerto é trecho. Excerto é trecho. Não é exceto, não. Então, o excerto é o trecho, tá? O trecho desabona, ou seja, o trecho está errado. Qual é o erro dele, tá? Uma falha dele. Se é desabona, é porque tem uma falha. Nesse trecho há uma falha. Ou foram os pronomes, ou é a ortografia, ou é a regência verbal, a concordância nominal. Regência verbal é algum erro de preposição. Concordância nominal é algum adjetivo. Emprego de pronome, eu vou logo dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica, tá? Quando você diz assim, você vai à praia? Eu vou contigo. Isso é um erro de pronome. Porque se você usa você está dizendo que a concordância vai ser em terceira pessoa. Se você diz vou contigo, você quebrou. Então, é um erro de concordância entre pronomes, tá? Ou a gente decide que vai tratar a pessoa por tu, teu, ti, tu, tchá, tchá, tchá. Ou a gente vai tratar em terceira pessoa. Você, seu, sua. É uma decisão que a gente tem para manter a concordância entre os pronomes. Vamos lá, olha só. Um não seria seria o pior que te aconteceria. Mas o sim mudaria a sua vida. Tá, bora lá. Ortografia não tem nenhuma grafia errada.
né? Não tem nenhuma palavra nem problemática. Regência verbal é preposição, mas nenhum verbo aí, ó. O pior que te aconteceria, ou se mudaria a sua vida. Quem muda, muda algo. Se acontece, acontece algo, né? Concordância nominal. Um concordando com não, ou concordando com pior, ou concordando com sim, sua concordando com vida. Não tem, gente. Ninguém pede preposição. Agora, olha só os pronomes. Seria o pior que te aconteceria. Te significa que está em segunda pessoa. Mudaria a sua vida? Sua significa que eu estou tratando por você, seria terceira pessoa. Isso aqui está errado, gente. É uma falha que desabona a norma culta, tá? Então, ou eu uso tudo em segunda pessoa, ou eu uso tudo em terceira. Então, o erro aqui é de emprego de pronomes, tá? Ou eu digo, o não seria o pior que te aconteceria e o se mudaria a tua vida. Ou eu digo, o não seria o pior que lhe aconteceria, né? Aconteceria a você. E o se mudaria a sua vida. Então, ou eu decido, ou é te e tua, ou é lhe e sua. Do jeito que está, estava errado. Já fica a dica aí. É uma mudança, ela não trabalhava pronome assim. Então, estou colocando as mudanças que ela está também utilizando dentro das provas dela, né? Ok, não esquece. Quer estudar? Quer estudar já com tudo gravado, sem ser ao vivo, sem depender de internet nem de nada, né? Porque aí você não precisa, já está gravado lá, você pode ficar estudando. É o português descomplicado aqui com 110 videoaulas, tá, gente? Tem todos os assuntos aqui. Tem ortografia sistemática, tem fonologia, gente. Eu não dou aula ao vivo com fonologia, porque fonologia é cheia de microdetalhes. Aqui tem esse assunto bem legal. Tem figura de linguagem, tem tudo. E mais alguma coisa. Eu, se fosse você, aproveitava. E o Quebrando a Banca aqui, com as 300 questões lá, tá? Lá tem prova, tem por assunto, tá? Somando os dois, R$189, menos de R$200. Você passa no cartão, né? Parcela de 500 mil vezes lá. E aí você estuda 6 meses estudando. 6 meses os dois. Eu, se fosse você, aproveitava. A gente está em tempos em que a CETAP está fazendo muitos concursos. Se você vai fazer Castanhal e a sua prova ainda é depois, não dá para fazer 300 questões aqui, tá? Se você vai fazer Bampará, que ainda nem saiu o edital, poxa, é perfeito. Aproveita, dá essa viradinha de chave, porque a outra banca era diferente, deu para perceber, não é? E aí, gostaram das questões? Espero que tenham gostado, tá? Fiquem de olho, ative o sininho. Essa aula de hoje com 10 questões tanto serve para quem vai fazer Castanhal, quanto para quem no futuro vai fazer a prova do Bampará. Aproveite, tudo bem? E a gente vai colocar mais questõezinhas por aí. Beijinho e até a próxima. Ativa o sininho. Lourinha tá aqui só na fiscalização, né, Lourinha? Beijo e até a próxima.